Olá, meus queridos. Hoje o nosso estudo vai ser um pouco diferente. Eu estou em um cenário diferente. O Parque Antônio Rosa, aqui da cidade de Santo Tomé das Letras, é onde eu moro. E eu resolvi hoje gravar o estudo aqui para melhor me conectar com essa natureza. Esse é um local onde eu já venho para meditar e para me conectar mesmo com a natureza, né? Com cada aspecto dessa grande consciência que se manifesta na natureza em diversas formas. E foi esse o chamado, né, que me despertou a natureza para olhar para o divino. Então eu vejo que aqui é o local, né, ideal realmente para gravar a live, para trazer para vocês um pouco dessa energia que me toca tão profundamente, que é essa conexão com a natureza. Hoje eu estou sendo mais autêntica, como eu sou realmente no meu dia a dia, né? E não vejo por que ser diferente. Tá? Então fico muito feliz em gravar a live aqui hoje para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? E hoje vai ser gravado mesmo, mas eu espero que vocês gostem dessa egrégora, né? E é isso. Vamos começar então com a nossa meditação. Hoje a meditação também vai ser um pouco diferente. Eu trouxe um instrumento aqui, bem gostoso, bem delicado, para fazer a gente entrar mesmo numa imersão da consciência, né? E se conectar mesmo com o nosso Criador, nossa fonte do ser. Vamos fechar os olhos, entrar num estado de profundo relaxamento. Relaxe os ombros, relaxe os músculos da face, solte todo o seu corpo. Respire fundo e se entregue. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados.
da consciência penetre em nossa consciência e nos traga inspiração para aplicarmos esse conhecimento em nosso dia a dia. Assim seja. Existem muitos barulhos aqui ao redor de nós. Eu tenho a minha cachorrinha que ela me segue aqui nas trilhas. Então vocês vão escutar ela aí fazendo a bagunça, tá? Tentem ignorar e vamos nos concentrar ao estudo, que é o mais importante. Na semana passada, nós estamos acompanhando, né, o retorno de Jesus para sua casa, depois da experiência transformadora, onde ele teve a conexão com a grande consciência e absorveu todo o conhecimento. Ele tem o propósito de voltar ao seu povo para ensinar, né? Então, Jesus, interessante que ele busca esse retorno para casa. Ele já havia comentado a sua juventude, sua rebeldia, né? Todo o trabalho e a dor que ele tinha causado para sua família. E ele decide voltar exatamente para sua família. Eu acho isso muito interessante, né? O que me chama a atenção nesse aspecto dele voltar para a família, né? É essa questão de rever os passos, os erros, né? Rever os seus erros, né? E uma forma de se redimir, né? Então a gente vai acompanhar essa trajetória de Jesus voltando para sua família, como foi todo esse processo, como é bonito também, né? E como ele tem humildade em reconhecer, em mudar, né? E a iniciativa de mudar, que eu acho muito bonito, tá? Então ele está nessa trajetória, né? Ele acaba de sair do deserto, de viver uma experiência de 6 semanas. Ele está com um aspecto, né, muito descuidado, né, e profundamente transformado no seu interior. Então, ele está voltando para casa e ele começa a relatar como foi esse processo. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua vida interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até a minha casa. Entretanto, alguns aldeões olhavam com compaixão para meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida de fato supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minhas roupas rasgadas. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela. Magro, mostrando os ossos sobre a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa. Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto, e o tecido desfeito e rasgado.
Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa gritando: Mãe, venha depressa! Há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a, de repente ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente, sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada, deixe de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou seu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou. Tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Muito linda essa parte, né? Saboreei o amor que ela me demonstrou. Antes, Jesus conta, né, como ele foi descriminalizado, né, julgado e até xingado pelas pessoas, né, simplesmente porque ele estava com um aspecto terrível perante aquelas pessoas, né. E hoje, na nossa sociedade, nós continuamos iguais, com um julgamento, né, que nos impedem até de ajudar as pessoas, muitas vezes apenas pelo julgamento do aspecto daquela pessoa, da forma que ela está. Né? Nós temos essa necessidade de analisar pela aparência. Mas muitas vezes isso nos impede de ajudar, de ser humanos com as outras pessoas, porque nós julgamos que aquela pessoa não é digna sequer de amor, de ser tratada como um ser humano. Isso é muito grave, né, gente? Ainda hoje nós agimos dessa forma. Ainda hoje pessoas que se dizem cristãs, religiosas, elas agem exatamente dessa forma, né? Mas assim, em todos os tempos vão existir pessoas que olham além da aparência, né? Naquele tempo existiram pessoas que ajudaram Jesus. Hoje existem pessoas que olham além da aparência, que olham como para as pessoas como seres humanos, independente da aparência. Essas pessoas são pessoas que se deixam tocar pelo divino, né? Independente da religião, a crença, a prática que elas fazem. Naquele momento, o amor, a intuição fala mais alto. Né? E a gente, em algumas situações, acaba cedendo a essa luz, né? E cumprindo o nosso papel, que esse é o papel da grande consciência, nos instruir a dar amor uns aos outros, né? A cuidar uns dos outros. Então eu vejo que quando agimos dessa forma, nós estamos sendo inspirados por uma força maior, né, que nos estimula a dar amor mesmo, a sermos generosos uns com os outros. E Maria foi tocada por essa força, né, como mãe,
como todas as mães são tocadas e muitas vezes elas se deixam levar por essa força. Não importa o que ele fez, ele é da família e precisa de nossa ajuda. Muito bonito, né? Depois de vestir-me com uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não aquele tipo que imaginava o povo judeu, que podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Vou ler novamente. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância e satisfação de suas necessidades. Porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso e disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons, se nos fazem escutar seus profetas? Como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para essa casa. Então, Maria, nós já vimos nas cartas anteriores, na carta 1 que nós vimos, ela tinha essa intuição. Jesus conta que no momento da gravidez que Maria teve, né, de Jesus, ela tinha a intuição que ele seria um tipo de Messias, né? E isso mudou o seu comportamento, né? Alterou até o seu comportamento mediante as leis religiosas. Ela se tornou uma pessoa que seguia, né, as leis religiosas da época, acreditava naquilo tudo. Mas ela tinha essa intuição como mãe, sabia que Jesus era um filho especial, né? E aí ele se tornou uma grande decepção, porque ele foi um rebelde, ela não conseguiu discipliná-lo na doutrina religiosa. E aí Jesus volta falando que realmente ele era uma espécie de Messias, né? E ela fica super animada. Mas quando ela vê que ele vai contra tudo aquilo que ela acredita, ela não pode concordar com aquilo, né?
Porque Jesus vem explicando que as nossas crenças religiosas, elas são difíceis de mudar. É doloroso esse processo, né? A gente não consegue tão simplesmente mudá-las. É preciso todo um trabalho de conhecimento para transformar a consciência, né? E a questão dessa crença do castigo é muito forte, né? Para Maria e para toda a religião da época, né? Então eles acreditavam que era somente através do castigo que o ser humano seria salvo, que realmente Deus poderia fazer as pessoas obedecer, né, seguir o caminho certo. Eles não conseguiam entender uma outra forma a não ser o castigo. E eles viam que as coisas ruins que aconteciam em suas vidas, eles atribuíam ao castigo de Deus. E ainda hoje, nós ainda somos assim. Mesmo a gente que é espiritualizado, que sai das religiões, que não quer viver no dogma, a gente ainda tem dentro de nós uma crença no castigo. Quando acontece algo de ruim na nossa vida, só pode ser um castigo, né? Tô sendo castigado. É importante a gente buscar trabalhar uma postura interna de libertação da crença no castigo, né? Porque tudo que nós acreditamos é o que nós vamos atrair para as nossas vidas. Existe a consequência das nossas atitudes. Mas nós podemos mudar as nossas atitudes e aí nós vamos mudar também as consequências. Agora, se nós acreditarmos que precisamos ser castigados para evoluir, é essa crença que nós vamos atrair para a nossa vida. Então, de uma maneira global, nós ainda acreditamos no castigo. E nós precisamos mudar essa visão para realmente atrair e co-criar uma realidade plena e feliz, né? Ela começou a chorar e disse com raiva: "Você em nada mudou. Somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormento do que nunca." Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia à minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante, mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos dizendo que calassem a barulhenta discussão.
e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Interessante esse ponto, né? Bom, primeiro que o amor sempre vai falar mais alto, né? Então, o amor de Maria falou mais alto e ela se viu na necessidade de ajudar o seu filho. Embora ele parecesse, né? Tudo que ele parecesse para ela era errado. Então, ela teve que rejeitar toda aquela aparência que ele representava para colocar o amor que ela sentia por ele em primeiro lugar. Isso é até algo instintivo, né? O verdadeiro amor é isso. É algo que vai além, né? E você coloca o amor que você sente por aquela pessoa, né? E rejeita tudo de ruim que ela te parece, para poder ajudar, para poder realmente retribuir o amor. Então, nesse ponto, a gente vê o amor de Maria, né? O verdadeiro amor. E a humildade de Jesus. Primeiro ele explica como ele era rebelde, né? Cabeça dura, arrogante. Ele tinha um dom para o debate e para a discussão, né? E isso acabava trazendo muita discórdia. Mas quando ele volta, ele já vem totalmente diferente. Ele já vem humilde, compreensivo, entendendo que ele não deve agir de uma forma agressiva e arrogante. Mesmo ele tendo o verdadeiro conhecimento, é através da humildade. Ele sabe que é através da humildade que ele vai conseguir passar esse conhecimento. E que ele precisa respeitar as pessoas. Ele precisa respeitar que para levar esse conhecimento, ele precisa modelar a sua aparência, por exemplo. Ele não pode ir daquela aparência que ele estava deplorável, né? Então ele precisava aceitar a ajuda da mãe com humildade, para realmente poder ter uma aparência, né, aceitável perante a sociedade, para poder falar. Porque o amor é isso, gente. A gente vai além das aparências, daquilo que a gente quer mostrar, daquilo que a gente quer ser. A gente precisa entrar para querer mostrar, né, para querer ensinar. A gente precisa estar de acordo com as normas da sociedade, que a sociedade pede, né? Ele precisaria estar bem aparentável para isso. E ele precisava da família, da mãe, precisava ser humilde, né? E reconhecer suas falhas. Olha que caminho bonito, né? E esse é o caminho para todos nós. Grandes ensinamentos. O primeiro de tudo é a humildade, né? O que destaca para mim desse processo de Jesus de voltar para casa é a humildade. Às vezes, havia escassez de alimento em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza
se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então que suas atitudes mudaram. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o forno, a farinha e o fermento? O que isso significa? Ele é o Messias? Então meu irmão feriu a mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora. Disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou, e eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti os seus ciúmes. Minha irmã havia queimado sua mão, e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se qual mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Bonito esse trecho, né? A gente percebe que a mudança, né, de Jesus vem firme e forte, né? Porque toda mudança, ela deve ser constante, não imposta. Não é através das palavras, mas é através do comportamento e das atitudes que a gente vê a mudança nas pessoas, né? Que a gente vê a nossa própria mudança. Eu acredito que é a família a nossa maior provação, porque a família muitas vezes desperta as emoções que talvez ninguém consiga despertar, emoções tanto positivas quanto negativas, né? E é uma das nossas maiores provações também, lidar com a família, né? Quando a gente consegue realmente lidar com a nossa família, sem deixar que aquelas emoções fortes nos controlem, né? Essas emoções pode ser a raiva, né? Que a família sabe a forma, os irmãos, os primos, a família sabe a forma, muitas vezes, que a gente é desde que a gente nasceu e a forma de nos tirar do sério. E quando chega nesse ponto que a gente consegue realmente lidar com a família, sem deixar que aqueles velhos padrões nos controle, padrões emocionais, né? Sem deixar que a raiva, o apego,
né, o orgulho, os ciúmes nos controle. Esse é um grande passo para a nossa evolução. Ele explica aqui que nós somos direcionados a reencarnar na família que vai nos ajudar a evoluir, né? Ali estão nossos maiores provações. Eu tenho isso como história de vida para mim, né? E nós precisamos vencer tudo isso. Eu acho que é um caminho necessário. Curar, perdoar, amar, aceitar as pessoas como elas são. Então Jesus aprendeu esse caminho. Ele estava tranquilo, ele não mais tinha as explosões de raiva, mesmo com os irmãos caçoando deles. Ele conseguia se controlar. Na primeira discussão, ele não se excedeu, mas ele sentiu a necessidade de se recolher, de rezar e de pedir ao Pai. Então, essa era a forma de Jesus para controlar todos os seus padrões emocionais. Ele se recolhia, meditava, buscava força para acalmar as suas emoções. E essa mudança, ela foi ficando cada vez mais forte, né? Conforme ele estava lidando ali com a família, né? Que é a maior provação de todas. Na minha opinião, é lidar com a família mesmo, né? Um dia, ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas. Respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito que o de uma mãe. Acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou os meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. O que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendidos a separar o eu, então estaremos no reino dos céus. Pensamentos humanos nos separam da proteção do Pai. O tempo já está dando, eu vou ficando por aqui. Ficamos com essa mensagem, a necessidade de superação do eu, da nossa personalidade, dos nossos padrões emocionais e mentais. Um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do cenário novo. Comentem aí se vocês gostaram e os próximos estudos a gente vai fazer dessa forma, tá? E me sigam, sou Caroline Godoy, estou aí no YouTube. E um grande beijo para vocês. Fiquem com a luz. Um grande abraço.